Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar do novo drama coreano da Netflix, que é aí uma pegada thriller, meio ficção científica, perfeita para fãs de The Last of Us e de Sweet Home. Parasite The Grey é uma série de 6 episódios e que eu particularmente acho sim que vai ter uma segunda temporada, porque coisas aconteceram nesse final. Esse vídeo tem spoilers da trama, então se você não assistiu, cara, super recomendo. Eu amei a série. Achei ela super instigante, com bons protagonistas e com uma trama que me envolveu bastante. Parasite The Grey conta a história de um mundo onde parasitas estão literalmente parasitando pessoas e eles assumem o controle dessas pessoas, mantém a aparência delas e tudo mais, mas eles conseguem transformar elas em monstros, assim, a cabeça abre e tal, e daí aparecem tentáculos, e cada parasita tem ali algumas características diferentes, assim, eles são um pouco diferentes entre si, alguns conseguem voar, outros conseguem, outros têm mais do que um tentáculo, outros fazem, enfim, cada um tem meio que a sua especialidade ali dentro do universo, e a nossa protagonista, ela foi parasitada, mas como o parasita entrou nela ali num momento onde ela estava muito machucada, ela havia levado uma facada, esse parasita teve que se concentrar em recuperar a vida dela, né, em curar ela, então o parasita não conseguiu dominar completamente o cérebro dela, então ela divide o corpo dela com esse parasita que ela acaba chamando de Heidi, e ela tem vários momentos de interação com essa parasita, onde ela vai pro subconsciente dela e elas conversam e tudo mais, então elas coexistem ali e a nossa protagonista acaba virando uma mutante, o que acaba que não é muito bom para os parasitas e nem para os humanos, né? Os humanos não confiam nela e os parasitas também não confiam nela porque ela não é 100% uma parasita. Então ela tá ali num limbo onde ela meio que não tem muito o que fazer, porque ela não pode unir forças com nenhum dos dois lados, apesar de que ela preferiria, obviamente, unir forças com os humanos por saber dos planos dos parasitas ali de dominar o mundo e tudo mais. O nome da nossa protagonista é Soo-min e junto a ela nós temos o Kang-woo, que é um cara ali que tem ali uns antecedentes criminais ali, ele é uma vibe meio, assim, não 100% uma boa influência, mas ele tá sempre disposto a ajudar a Soo-min nas coisas. Ele perdeu a irmã dele, tanto a irmã mais nova quanto a irmã mais velha, por causa dessa situação ali dos parasitas e tudo mais. Ele descobre que a irmã mais nova dele foi morta pelos parasitas e que eles iam se alimentar dela e tal. E ele descobre também que a irmã mais velha dele se tornou uma parasita. Então ele tem muita raiva ali e tal de tudo que tá acontecendo e ele percebe que a Soo-min, na verdade, é uma boa pessoa, que a Heidi, ela não é assim o parasita que quer o caos de tudo. Ela já salvou ele em mais de uma situação, então ele decide que ele precisa ajudar ela. E nós vamos acompanhando essa saga ali deles em paralelo com a situação da polícia tentando exterminar os parasitas e de todo esse plano que eles precisam armar para conseguir evitar que os parasitas dominem o mundo. A Soo-min tenta de diversas formas alertar sobre planos e coisas. Um pouco a polícia não acredita, um pouco a polícia acredita. Na força policial nós temos ali uma investigadora, assim, que ela é meio que a líder do grupo The Grey ali, que é a divisão especial da polícia que tá cuidando desse caso e tal. E ela é uma personagem muito complexa, assim. Eu sei que no começo da história eu fiquei com muita raiva dela, assim, porque por causa da forma que ela tratava a Soo-min, por causa do jeito que ela agia e tal. O policial tentava alertar ela das coisas e ela meio que não acreditava. E no fim das contas, depois ele acabou sendo morto. Fiquei bem chateado nesse episódio. Mas ela é uma personagem muito complexa, porque, assim, ela perde o marido, né, nessa situação e tudo mais. E aí ela acaba usando o próprio marido como o cão de caça. Então ela é uma pessoa que ela tem essas fragilidades dentro dela, só que ela externaliza isso como uma casca mais dura, né, pra ninguém invadir esse espaço dela, esse processo dela de entender as coisas e de lidar com as coisas. Então ela é uma personagem que externaliza de uma forma muito dura e seca as suas ações e seus pensamentos, mas na verdade ela tem várias questões e tudo mais. Tem um momento super legal ali bem no final da série dela com a Soo-min, onde elas conversam, quer dizer, é dela com a Heidi, né, na verdade, que elas conversam e tudo mais, e ela entende que a Heidi, na verdade, não quer ali destruir tudo e tal, e que a Heidi respeita
esse desejo da Sumin de viver em sociedade, de ser uma humana e tal. Então a série, ela é de uma forma bem ágil, ela vai abordando todas essas situações. Pra mim, ela me lembrou muito Sweet Home, assim, essa energia de humanos virarem monstros ali, um pouco transformados e tal. Mas pra mim, essa série é basicamente The Last of Us da Netflix, e eu achei que funcionou muito bem, porque, obviamente, é uma série que tem um universo muito, muito, muito menos complexo do que The Last of Us, até porque, né, o background de Parasite é um mangá, tem um anime também, é uma história que se passa no Japão. A história original é um garoto que é o protagonista, e esse garoto é o cara que aparece no final do último episódio. O Shin-Chi, que aparece ali naquele prédio, né, naquela sala e tal, e estende a mão assim, é o protagonista do anime e do mangá também, que é uma história originalmente japonesa, como eu falei, e o parasita dele é na mão, assim, ele conversa com a mão e tal, então ele estende a mão, e daí eu fiquei naquela expectativa, eu fiquei, meu Deus do céu, será que vão aparecer os olhinhos ali na mão dele? Mas não apareceu, só que deixou no ar essa coisa, assim, e pra mim é muito provável que vá ter uma segunda temporada justamente por causa disso. Dá a entender que novas informações chegarão até a polícia com relação a tudo que tem acontecido no Japão e também em outros países. Então, assim, eles exterminaram ali a situação na Coreia do Sul, exterminaram, né? Na Coreia do Sul, mas muitas coisas podem acontecer para as próximas temporadas. Assim, o universo que The Last of Us foi baseado é mais complexo, assim, é um universo com mais subcategorias. Provavelmente eles vão entrar nisso, né, de outras categorias de parasitas e tudo mais. The Last of Us tem ali uma trama mais elaborada, né, com vários momentos ali de reflexão e de fim de mundo e tudo mais, porque a gente não tá num ponto de parasita, de Parasite. Nos traz um fim de mundo, né, nós estamos no dia a dia normal das pessoas, onde tem esses parasitas, e aí eles deram um jeito de exterminar e tudo mais. Muitas pessoas morreram, claro, mas não chega nem perto de um fim de mundo, né, não é uma distopia apocalíptica, assim, o Parasite. Diferente de The Last of Us, que sim, é uma distopia apocalíptica. Então, obviamente, nós temos histórias em pontos diferentes, assim, da trama, e que Parasite pode trabalhar muito bem sem se tornar, de fato, um apocalipse, né, o fim dos tempos e tal. Diferente de The Last of Us, que tem também toda essa reflexão sobre o fim do mundo e tal, justamente por ser essa questão de que praticamente toda a raça humana foi extinta por causa dos fungos, né, e tal. E Parasite já não, Parasite trata tudo isso como um universo presente e com as pessoas ali vivendo a vida delas, mesmo que essas mortes vão acontecendo, mesmo que esses parasitas ali estejam infiltrados entre os humanos. E é uma pegada diferente também de Sweet Home, que também traz uma coisa mais pós-apocalíptica, assim. E eu, particularmente, gostei bastante mesmo de Parasite. Eu gostei muito das duas atrizes, que tanto a Sumin quanto a policial, achei elas excelentes. Eu não lembro de ter acompanhado algum trabalho delas anteriormente. O Sun-woo e o policial, eles estão em DP Dog Days, que é a série do Rain, e eu gostei bastante deles ali nesses papéis também. Mas eu gostei muito das protagonistas, eu acho que elas estão muito bem. E pra mim a série tem o ritmo certo, a quantidade de episódios certa. Pra mim esses 6 episódios ali de 50 e poucos minutos cada um é o tamanho perfeito pra uma série com essa temática. Se é muito longa, ela talvez se perde um pouco ali nos episódios e enrola muito, uma questão que às vezes não tem necessidade. Como é uma série que tem um pós sensacional, ela não precisa ter tantos episódios assim, ela pode ser contada realmente em menos tempo. Os gráficos, assim, são perfeitos, gente, perfeitos mesmo, assim. Os monstros são muito bem feitos, principalmente o da protagonista, muito legal, aquele negócio que sai do rosto dela, assim, muito bem feito, não fica tosco, foi feito com muito cuidado, assim, interessantes as cenas de luta também entre os monstros e tal. Então, cara, achei realmente a série muito legal mesmo. E pra mim tem todo o potencial do mundo pra ter uma segunda temporada, como eu falei pra vocês, aquele garoto que aparece, aquele homem, né, que aparece no final do último episódio é o Shin-Chi, que é o protagonista da história original. Então dá a entender que a história original acontece em paralelo à história da Coreia do Sul. E a gente vai entrar nesse universo dele agora, o que também é muito interessante. A nossa protagonista, ela está vivendo ali com essa vida normal, mas ao mesmo tempo a parasita está dentro dela, né? A rede não saiu de dentro dela. E a qualquer momento ela pode ali assumir o controle
mas elas têm ali um acordo entre elas e tal, e é muito legal essa relação de respeito que elas criaram entre uma e outra, porque a Heidi, ela tem que se preocupar em manter a Sunmi viva, porque os outros parasitas, se o corpo que eles estão morre, eles podem só migrar para outro corpo. Então, para eles não é uma questão, assim, se, sei lá, a pessoa que eles estão parasitando ali perde a cabeça. Eles saem ali daquele corpo e vão para outro corpo. A parasita da Sunmi, como ela não conseguiu assumir completamente o controle da Sunmi, ela não tem o que fazer. Se a Sunmi morre, ela morre também. Ela não tem como migrar para outro corpo. Então, ela tem que, a todo custo, proteger a Sunmi. E essa relação entre elas acaba sendo super interessante. E a gente vê que, na verdade, a Heidi, ela não é do mal, né? Ela não quer fazer mal ali pras pessoas. E a Heidi também entende que aquele parasita ali que estava no pastor, né? Que era o líder deles e tudo mais, não quer o bem dos parasitas, ele quer o bem dele próprio. Assim como a irmã mais velha do Kanwo, que é o nosso, né, protagonista ali ao lado da Sunmi, ele percebe que a irmã mais velha dele, que estava o tempo todo ao lado do pastor e tal, ela tem essa realização de que esse parasita chefe, parasita líder, não queria o bem deles, tanto é que muitos parasitas foram sacrificados nesse processo ali de brigar com a polícia e tudo mais. Então ela meio que vira casaca, né? Ela fica ao lado da Sunmi e do Kanwo, que é o irmão dela, pra ajudar ali a derrotar ele e tal, tentar avisar a polícia e tal. Ao mesmo tempo que a gente também tem humanos que estão ao lado dos parasitas, como aquele policial que acaba posteriormente virando um parasita também. É uma série que, de um modo geral, o entendimento é bem simples, é uma série bem explicada, a gente entende desde o começo o papel do Kango nessa história toda, a gente entende desde o começo o papel da Sunmi na história toda. Demora um pouquinho pra nós compreendermos como que tá essa dinâmica entre a Sunmi e a parasita dela, que é a Heidi, mas aos poucos a série explica direitinho, e eu não acho que é uma série que tenha deixado pontas soltas, tanto é que no final do último episódio eles acrescentam essa cena do personagem do Japão, então pra dar um gancho pra uma segunda temporada, porque de fato a história da primeira temporada ela meio que se encerra, nós tivemos um desfecho e as coisas foram explicadas, nós não temos pontas soltas com relação às coisas que foram acontecendo. E eu gosto muito assim, porque pra mim a gente tem essa história da primeira temporada, mas tem muito potencial pra desenvolver próximas temporadas. É uma série que eu acredito sim que a Netflix vai renovar, ela tá bem ali no top de séries e tal, então eu acredito que ela esteja fazendo bastante sucesso e vai dar tudo certo. Nós teremos outras temporadas de Parasite. Eu gostei muito, pra mim foi uma série que ela tem uma construção narrativa simples, mas ela é muito interessante, com uma trama interessante, personagens interessantes, eu gosto bastante, eu achei ela bem legal. E eu fiquei bem entretida com relação a tudo que foi acontecendo. Inclusive, uma coisa muito interessante que a série aborda também, que foge um pouco da temática principal ali dos parasitas, é a questão do abuso que a Sunmi sofreu do pai dela. É um trauma que ela carrega na vida dela com relação às agressões que o pai dela, né, cometia contra ela e tal, e que ela denunciou. Então, é importante que eles abordem uma situação assim em uma série como essa, porque normalmente, essas situações mais pesadas com relação a maus tratos e tal são abordadas em séries de drama onde o foco principal é isso. E ali, esse é um tema que fica em segundo plano, mas assim, não é em segundo plano de forma irrelevante, pelo contrário, é um segundo plano que afeta diretamente as ações e as reações da protagonista. Mas é importante porque eles inserem essa temática dentro de uma série sobre outra coisa. Então, isso mostra que esse assunto ele tem que ser um assunto debatido e recorrente em diversos tipos de veículos, porque é algo muito presente no nosso dia a dia. Não importa o que você faz na sua vida, não importa se você está numa realidade onde monstros atacam, não importa se você está numa realidade onde você é um afado, não importa se você está numa realidade onde você é uma pessoa que pega um ônibus todo dia para trabalhar. É uma realidade que acontece muito corriqueiramente, rotineiramente com as pessoas. E é muito importante que seja debatido isso, que tragam esses assuntos, principalmente porque muitas pessoas não gostam, tipo, da série do drama, que traz aquelas tristezas, não sei o que, não sei o que. Então eles colocam isso, que é um tema tão importante que tem que ser falado, numa série que não tem nada a ver com drama, pra justamente trazer luz pra esse assunto. Eu achei super interessante que colocaram isso pra personagem. E ajuda também na construção
da personagem e tal, eu gostei bastante. Então vamos ver o que Parasite vai trazer pra gente numa segunda temporada, ali com o Kang-ho trabalhando no The Grey. Ele entrou ali pra divisão do The Grey, inclusive ele chega pra assumir e fala, você não quer trabalhar lá com a gente? E a gente fica nessa dúvida aí se de repente ela vai pra lá ou não, quem sabe na segunda temporada ela vai trabalhar novamente com eles. Eu acredito que ela seria uma força muito importante e interessante ali pra divisão de Parasite. E também nós temos ali a chegada do nosso personagem do Japão. Então, vamos ver o que vai rolar nessa segunda temporada, que eu acredito muito que a Netflix vai renovar. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui. Até porque Sweet Home também falta só uma temporada, né? A Netflix precisa aí de algo pra dar uma substituída, até porque deu uma caída aí na produção de Sweet Home na segunda temporada. Vamos ver a terceira, que já foi gravada. Song Kang já está no exército, inclusive, mas já gravou a terceira temporada de Sweet Home. Vamos ver se o desfecho vai ser bom ou não. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí o que você achou de Parasite, porque eu gostei bastante. E um beijo pra vocês e até a próxima.